A Ferrari sonhava em fechar a primeira metade da temporada em alta na Hungria, mas a largada virou um verdadeiro pesadelo para a equipe, com Charles Leclerc caindo posições logo nas primeiras curvas. Será que esse tropeço logo de saída já entregava o rumo dessa corrida? E tem mais, Lewis Hamilton voltou a ser punido, dessa vez já durante a própria corrida, um problema que já virou rotina recente para o piloto britânico. Fica até o final que o vídeo está completo. Antes de continuar, já sabe como funciona aqui no Grid Aberto F1. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade da Fórmula 1, deixa o seu like nesse vídeo e comenta aqui embaixo com a sua opinião. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdo todos os dias para você. Dito isso, vamos direto para as notícias. O Grande Prêmio da Hungria marcou a última corrida antes do fechamento da primeira metade da temporada de 2026 da Fórmula 1 e as expectativas estavam bem altas para ver quem conseguiria encerrar esse primeiro bloco do campeonato em alta. Na véspera, durante a classificação, a McLaren já tinha dado sinais de ressurgimento, com Max Verstappen ainda sofrendo bastante com o comportamento do próprio carro, mas mesmo assim conseguindo ficar sempre perto dos primeiros colocados. E o sábado também foi marcado por duas punições importantes, com Lewis Hamilton e Kimi Antonelli perdendo 3 posições cada um no grid de largada, fazendo Hamilton cair para a 5ª colocação e Antonelli despencar para a 7ª. Do lado brasileiro, Gabriel Bortoleto vinha mostrando um desempenho bem interessante ao longo da classificação, mas acabou sendo atrapalhado em 2 das suas voltas, o que impediu ele de cravar um tempo melhor do que a 14ª posição. Ainda assim, valia a pena ficar de olho no desempenho do piloto brasileiro para essa última corrida antes da pausa de verão. Só que foi já na largada que a corrida surpreendeu todo mundo. A Ferrari de Charles Leclerc largou muito mal, com os 2 carros da McLaren assumindo de imediato as primeiras posições. Max Verstappen também se aproveitou bastante dessa confusão inicial e ganhou a 3ª colocação. E até Lewis Hamilton entrou nessa briga logo de cara, fazendo Leclerc cair para a 5ª posição. Um começo de corrida bem complicado para o piloto da Ferrari, já que a equipe é conhecida justamente por costumar largar bem, mas dessa vez não foi bem isso que aconteceu, pelo menos não no carro do Monegasco. Quem se deu muito bem nessa largada foi Oscar Piastri, que assumiu a liderança logo de cara, deixando até o próprio companheiro de equipe Lando Norris para trás nesse primeiro momento da prova. Outro piloto que sofreu bastante logo na largada foi George Russell, que caiu lá para o final do grid depois de um problema no sistema anti-stall do carro que acabou prejudicando severamente a saída dele. E logo nas primeiras voltas da corrida, começou uma disputa daquelas entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, valendo diretamente a 3ª e a 4ª colocação, com a dupla da McLaren um pouco mais à frente, já tentando abrir alguma vantagem para se proteger dos carros que vinham logo atrás. Vale destacar que nessa disputa específica entre Hamilton e Verstappen, ficou bem perceptível que os 2 pilotos estavam sofrendo bastante para controlar os próprios carros num comportamento bem agressivo em pista. O próprio Verstappen já tinha reclamado bastante do carro ao longo do fim de semana e parece que ele estava pagando justamente na pista as consequências desse acerto complicado. Enquanto isso, lá atrás no pelotão, George Russell iniciava uma corrida de recuperação impressionante, ganhando posição atrás de posição ao longo das primeiras voltas, e já perto da 10ª volta, ele começava a se aproximar do top 10, um contraste e tanto com o problema que ele tinha sofrido logo na largada. Só que foi já na largada que a corrida surpreendeu todo mundo. A Ferrari de Charles Leclerc largou muito mal, com os 2 carros da McLaren assumindo de imediato as primeiras posições. Max Verstappen também se aproveitou bastante dessa confusão inicial e ganhou a 3ª colocação. E até Lewis Hamilton entrou nessa briga logo de cara, fazendo Leclerc cair para a 5ª posição. Um começo de corrida bem complicado para o piloto da Ferrari, já que a equipe é conhecida justamente por costumar largar bem, mas dessa vez não foi bem isso que aconteceu, pelo menos não no carro do Monegasco. Quem se deu muito bem nessa largada foi Oscar Piastri, que assumiu a liderança logo de cara, deixando até o próprio companheiro de equipe Lando Norris para trás nesse primeiro momento da prova. Outro piloto que sofreu bastante logo na largada foi George Russell, que caiu lá para o final do grid depois de um problema no sistema anti-stall do carro que acabou prejudicando severamente a saída dele. E logo nas primeiras voltas da corrida, começou uma disputa daquelas entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, valendo diretamente a 3ª e a 4ª colocação, com a dupla da McLaren um pouco mais à frente, já tentando abrir alguma vantagem para se proteger dos carros que vinham logo atrás.
Vale destacar que nessa disputa específica entre Hamilton e Verstappen, ficou bem perceptível que os dois pilotos estavam sofrendo bastante para controlar os próprios carros num comportamento bem agressivo em pista. O próprio Verstappen já tinha reclamado bastante do carro ao longo do fim de semana e parece que ele estava pagando justamente na pista as consequências desse acerto complicado. Enquanto isso, lá atrás no pelotão, George Russell iniciava uma corrida de recuperação impressionante, ganhando posição atrás de posição ao longo das primeiras voltas, e já perto da 10ª volta, ele começava a se aproximar do top 10, um contraste e tanto com o problema que ele tinha sofrido logo na largada. Só que foi já na largada que a corrida surpreendeu todo mundo. A Ferrari de Charles Leclerc largou muito mal, com os dois carros da McLaren assumindo de imediato as primeiras posições. Max Verstappen também se aproveitou bastante dessa confusão inicial e ganhou a 3ª colocação. E até Lewis Hamilton entrou nessa briga logo de cara, fazendo Leclerc cair para a 5ª posição. Um começo de corrida bem complicado para o piloto da Ferrari, já que a equipe é conhecida justamente por costumar largar bem, mas dessa vez não foi bem isso que aconteceu, pelo menos não no carro do Monegasco. Quem se deu muito bem nessa largada foi Oscar Piastri, que assumiu a liderança logo de cara, deixando até o próprio companheiro de equipe Lando Norris para trás nesse primeiro momento da prova. Outro piloto que sofreu bastante logo na largada foi George Russell, que caiu lá para o final do grid depois de um problema no sistema anti-stall do carro que acabou prejudicando severamente a saída dele. E logo nas primeiras voltas da corrida, começou uma disputa daquelas entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, valendo diretamente a 3ª e a 4ª colocação, com a dupla da McLaren um pouco mais à frente, já tentando abrir alguma vantagem para se proteger dos carros que vinham logo atrás. Vale destacar que nessa disputa específica entre Hamilton e Verstappen, ficou bem perceptível que os dois pilotos estavam sofrendo bastante para controlar os próprios carros num comportamento bem agressivo em pista. O próprio Verstappen já tinha reclamado bastante do carro ao longo do fim de semana e parece que ele estava pagando justamente na pista as consequências desse acerto complicado. Enquanto isso, lá atrás no pelotão, George Russell iniciava uma corrida de recuperação impressionante, ganhando posição atrás de posição ao longo das primeiras voltas, e já perto da 10ª volta, ele começava a se aproximar do top 10, um contraste e tanto com o problema que ele tinha sofrido logo na largada. Só que foi já na largada que a corrida surpreendeu todo mundo. A Ferrari de Charles Leclerc largou muito mal, com os dois carros da McLaren assumindo de imediato as primeiras posições. Max Verstappen também se aproveitou bastante dessa confusão inicial e ganhou a 3ª colocação. E até Lewis Hamilton entrou nessa briga logo de cara, fazendo Leclerc cair para a 5ª posição. Um começo de corrida bem complicado para o piloto da Ferrari, já que a equipe é conhecida justamente por costumar largar bem, mas dessa vez não foi bem isso que aconteceu, pelo menos não no carro do Monegasco. Quem se deu muito bem nessa largada foi Oscar Piastri, que assumiu a liderança logo de cara, deixando até o próprio companheiro de equipe Lando Norris para trás nesse primeiro momento da prova. Outro piloto que sofreu bastante logo na largada foi George Russell, que caiu lá para o final do grid, depois de um problema no sistema anti-stall do carro que acabou prejudicando severamente a saída dele. E logo nas primeiras voltas da corrida, começou uma disputa daquelas entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, valendo diretamente a 3ª e a 4ª colocação, com a dupla da McLaren um pouco mais à frente, já tentando abrir alguma vantagem para se proteger dos carros que vinham logo atrás. Vale destacar que nessa disputa específica entre Hamilton e Verstappen, ficou bem perceptível que os dois pilotos estavam sofrendo bastante para controlar os próprios carros num comportamento bem agressivo em pista. O próprio Verstappen já tinha reclamado bastante do carro ao longo do fim de semana e parece que ele estava pagando justamente na pista as consequências desse acerto complicado. Enquanto isso, lá atrás no pelotão, George Russell iniciava uma corrida de recuperação impressionante, ganhando posição atrás de posição ao longo das primeiras voltas, e já perto da 10ª volta, ele começava a se aproximar do top 10, um contraste e tanto com o problema que ele tinha sofrido logo na largada. Só que foi já na largada que a corrida surpreendeu todo mundo. A Ferrari de Charles Leclerc largou muito mal, com os dois carros da McLaren assumindo de imediato as primeiras posições. Max Verstappen também se aproveitou bastante dessa confusão inicial e ganhou a 3ª colocação. E até Lewis Hamilton entrou nessa briga logo de cara, fazendo Leclerc cair para a 5ª posição. Um começo de corrida bem complicado para o piloto da Ferrari, já que a equipe é conhecida justamente por costumar largar bem, mas dessa vez não foi bem isso que aconteceu, pelo menos não no carro do Monegasco.
Quem se deu muito bem nessa largada foi Oscar Piastri, que assumiu a liderança logo de cara, deixando até o próprio companheiro de equipe Lando Norris para trás nesse primeiro momento da prova. Outro piloto que sofreu bastante logo na largada foi George Russell, que caiu lá para o final do grid depois de um problema no sistema anti-stall do carro que acabou prejudicando severamente a saída dele. E logo nas primeiras voltas da corrida, começou uma disputa daquelas entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, valendo diretamente a terceira e a quarta colocação, com a dupla da McLaren um pouco mais à frente, já tentando abrir alguma vantagem para se proteger dos carros que vinham logo atrás. Vale destacar que nessa disputa específica entre Hamilton e Verstappen, ficou bem perceptível que os dois pilotos estavam sofrendo bastante para controlar os próprios carros num comportamento bem agressivo em pista. O próprio Verstappen já tinha reclamado bastante do carro ao longo do fim de semana, e parece que ele estava pagando justamente na pista as consequências desse acerto complicado. Enquanto isso, lá atrás no pelotão, George Russell iniciava uma corrida de recuperação impressionante, ganhando posição atrás de posição ao longo das primeiras voltas. E já perto da 10ª volta, ele começava a se aproximar do top 10, um contraste tanto com o problema que ele tinha sofrido logo na largada. Diante desse início de corrida tão movimentado, com a Ferrari sofrendo, a McLaren surpreendendo com a dupla líder e Russell se recuperando de forma impressionante, fica a pergunta no ar. Será que esse cenário inicial vai se manter até o final da prova? Ou as estratégias de pit stop, que ainda estavam por vir, seriam capazes de mudar completamente essa ordem que vimos logo nas primeiras voltas do Grande Prêmio da Hungria? E se a largada já tinha entregado emoção de sobra, as paradas nos boxes prometiam decidir de vez os rumos dessa corrida, com direito a mais um brasileiro fazendo um verdadeiro trabalho de sobrevivência em pista. A partir da volta 14, começaram as primeiras paradas nos boxes do Grande Prêmio da Hungria. Lewis Hamilton foi o primeiro a parar, instalando pneus duros e voltando para a pista na 9ª colocação. Na volta seguinte, foi a vez de Max Verstappen tentar responder a essa parada de Hamilton, mas a resposta não deu muito certo, já que o britânico conseguiu se manter à frente do holandês mesmo depois da troca de pneus dos dois. Com esse tipo de movimento, ficava cada vez mais claro que as diferentes estratégias escolhidas por cada equipe iriam definir boa parte do resultado final dessa corrida, com alguns pilotos optando por mais paradas e outros tentando estender ao máximo cada jogo de pneu. Ainda na volta 16, a Cadillac voltou a sofrer com problemas de confiabilidade, dessa vez aparentemente ligados aos freios, e Valtteri Bottas precisou abandonar a corrida. Uma situação e tanto para uma equipe que já vinha enfrentando dificuldades técnicas ao longo de todo o fim de semana. Na mesma volta, Verstappen partiu para cima de Hamilton numa disputa direta bem disputada, e o holandês conseguiu a ultrapassagem, deixando o piloto da Ferrari para trás nesse momento específico da corrida. Enquanto isso, vários pilotos optaram por ficar mais tempo em pista antes de fazer a própria parada, entre eles Kimi Antonelli e a dupla de líderes da McLaren. Só na volta 22 foi que Antonelli finalmente parou nos boxes, voltando para a pista já com pneus duros na 6ª colocação. Nesse momento da corrida, Oscar Piastri seguia na liderança, com Lando Norris em segundo e Max Verstappen na 3ª posição. E foi justamente entre os dois carros da McLaren que se desenrolou uma das disputas mais tensas da corrida, com Piastri e Norris colados praticamente curva após curva, numa briga que exigiu bastante gerenciamento por rádio por parte da própria equipe, tentando garantir que os dois pilotos se respeitassem em pista, sem colocar o resultado da equipe em risco. Enquanto isso, o brasileiro Gabriel Bortoleto fazia praticamente um milagre lá atrás. O piloto largou com pneus macios, os mais rápidos, mas também os que desgastam mais rápido, e decidiu não parar nos boxes até a volta 30, um tempo bem mais longo do que o normal com esse composto de pneu. Depois dessa parada, voltando já com pneus duros, o brasileiro caiu da 8ª para a 14ª colocação, mas a estratégia parecia ser suficiente para levar o carro dele até o final da corrida sem precisar de outra parada. Na volta 31, foi a vez de Lewis Hamilton fazer mais uma parada nos boxes, trocando pneus duros por outro jogo de pneus duros e voltando para a pista na 7ª colocação, logo atrás de Isaac Hadjar, da Red Bull. Enquanto isso, dentro da McLaren, Lando Norris começava a pressionar a própria equipe pelo rádio, pedindo para que Piastri liberasse a passagem, já que ele acreditava estar com um ritmo bem melhor naquele momento e poderia abrir uma boa vantagem para se defender de Verstappen, que vinha se aproximando, na 3ª colocação. Respondendo a esse pedido, Piastri foi chamado para os boxes na volta 34, e assim Norris assumiu de vez a liderança da corrida. E um pouco mais atrás, Kimi Antonelli já se aproximava de Charles Leclerc, numa disputa que naquele momento valia diretamente a 3ª colocação da corrida, já que Piastri tinha voltado em quinto, 12 segundos atrás de Antonelli.
A Mercedes surpreendia bastante nessa corrida específica, justamente em uma etapa em que a Ferrari chegava como grande favorita. Diante desse quadro de estratégias cruzadas e posições em constante mudança, fica a dúvida no ar para o restante da corrida. Será que a McLaren realmente vai conseguir sustentar essa liderança conquistada por Norris? Ou ainda tem muita coisa para acontecer nas voltas finais dessa disputa intensa em Hungaroring? E se você achou que a corrida já tinha dado emoção de sobra até aqui, a reta final de Hungaroring ainda guardava reviravoltas importantes, incluindo um problema técnico que tirou justamente o líder momentâneo da disputa pela vitória. Na volta 37, Charles Leclerc foi chamado para os boxes, trocando pneus duros por outro jogo de pneus duros, e assim Kim Antonelli assumiu de vez a terceira colocação da corrida. Chegando na volta 40, foi a vez de Lando Norris fazer a própria parada nos boxes, e nesse momento todas as atenções se voltaram para ele. Será que ele conseguiria voltar à frente de Oscar Piastri depois da troca de pneus? A parada da McLaren não foi exatamente perfeita, mas ainda assim Norris conseguiu retornar à pista um pouco à frente do companheiro de equipe, com os dois indo praticamente lado a lado para a curva 1, prometendo mais uma disputa direta pela liderança. Um pouco mais atrás dessa briga toda, Lewis Hamilton também se aproximava, cerca de 1,5 segundos atrás de Piastri, querendo entrar na disputa pela primeira colocação. Vale lembrar que Piastri, aliás, tinha sido bastante prejudicado por um retardatário ao longo da corrida, o que provavelmente custou um tempo importante, justamente na briga pela ponta. Nesse momento específico da prova, quem liderava era Kim Antonelli, com Norris 4 segundos atrás e Piastri 5 segundos atrás dele. Do lado brasileiro, Gabriel Bortoleto seguia rendendo muito bem lá atrás, conseguindo se manter dentro do top 10 com um ritmo bem parecido com os carros da própria Mercedes, exatamente como se esperava do carro da Audi naquele momento da temporada. Na volta 46, Norris partiu para cima de Antonelli, buscando de volta a liderança da corrida. O piloto fez uma boa manobra e conseguiu a posição, mas Antonelli respondeu logo na sequência, recuperando a ponta. Pouco depois, porém, Norris tentou de novo e dessa vez conseguiu se firmar na liderança da corrida. Na volta 49, Antonelli recebeu um aviso da própria equipe sobre excesso de vezes ultrapassando os limites de pista. Um alerta que, se ignorado, poderia render uma punição capaz de tirar ele até do pódio. Já na volta 53, Norris conseguiu abrir uma vantagem bem considerável sobre o segundo colocado, Antonelli. E um pouco mais atrás, Lewis Hamilton se aproximava de Oscar Piastri, com Max Verstappen à espreita, tentando aproveitar qualquer oportunidade que aparecesse pela frente. Mudando a estratégia de última hora, na volta 54, Antonelli foi chamado de novo para os boxes, para mais uma troca de pneus, já que o segundo jogo tinha desgastado demais e não aguentaria até o fim da corrida. Com essa parada extra, Antonelli caiu da segunda para a sexta colocação, precisando escalar posições de novo se quisesse fechar o carro num lugar melhor. E o momento mais dramático da corrida ainda estava por vir. Na volta 56, Oscar Piastri sofreu um problema técnico sério, ficando lento em pista e avisando pelo rádio que tinha perdido as marchas do carro, precisando parar na beira da pista. Mais uma situação bem complicada para o piloto australiano ao longo dessa temporada. Esse problema de Piastri acabou acionando um safety car virtual, e vários pilotos aproveitaram esse momento para fazer as próprias paradas nos boxes, incluindo Lando Norris e Lewis Hamilton, buscando trocar pneus perdendo o menos tempo possível. Depois da pista ser liberada rapidamente, a ordem ficou assim: Norris em primeiro, Verstappen em segundo, já que o holandês optou por não parar, Hamilton em terceiro e Antonelli em quarto. Só que pouco depois, Hamilton precisou ceder a posição de volta para Antonelli, depois de ter ultrapassado o italiano de forma irregular logo na saída dos boxes, o que gerou mais uma dor de cabeça para o piloto britânico, numa temporada que já vem sendo bem difícil nesse sentido. Fica então a pergunta para o desfecho dessa corrida. Será que Norris consegue realmente segurar essa liderança recuperada até a bandeirada final? Ou ainda tem chance de mais alguma reviravolta acontecer nas últimas voltas do Grande Prêmio da Hungria? E chegando na reta final dessa corrida cheia de reviravoltas, restava saber quem conseguiria segurar a ponta até a bandeirada, além de entender o desfecho de mais um fim de semana bem complicado para a Ferrari. Chegando na volta 62, Lando Norris seguia bem tranquilo na liderança da corrida. Antonelli, mesmo com pneus mais novos depois da parada extra, não conseguia se aproximar de Max Verstappen à frente dele. Enquanto isso, uma disputa interessante acontecia um pouco mais atrás, dentro da própria zona de pontuação.
Gabriel Bortoleto acabou perdendo uma posição e caiu para a 11ª colocação, mas logo à frente dele, Lindblad, Lawson e Hülkenberg seguiam bem colados, disputando o que seria a 8ª colocação da corrida. Nas voltas seguintes, Hülkenberg conseguiu ultrapassar Lindblad e assumiu a 9ª posição. Já nas últimas 5 voltas da corrida, Bortoleto se aproximou justamente de Lindblad, numa disputa que valia a 10ª colocação, o último ponto disponível dentro da zona de pontuação. E nesse mesmo momento, veio a confirmação de que Lewis Hamilton tinha recebido uma punição de 5 segundos por exceder o limite de velocidade dentro do pit lane. Mais uma situação complicada para o piloto da Ferrari, que vem acumulando punições nas últimas corridas dessa temporada. Chegando enfim à última volta do Grande Prêmio da Hungria, Lando Norris seguia na liderança de forma bem tranquila, 14 segundos à frente de Verstappen. E o próprio Verstappen também tinha uma vantagem confortável, cerca de 4 segundos à frente do terceiro colocado, Kimi Antonelli. Lewis Hamilton, por sua vez, não conseguia ultrapassar Antonelli, nem ao menos para tentar defender a 4ª colocação da corrida. E depois de 70 voltas em Hungaroring, Lando Norris conquistou a primeira vitória dele na temporada, e também a primeira vitória da McLaren em 2026, encerrando um jejum importante para a equipe justamente no fechamento da primeira metade do campeonato. Max Verstappen fechou em segundo lugar, um resultado surpreendente considerando as dificuldades que o próprio piloto vinha reclamando ao longo de todo o fim de semana. E Kimi Antonelli completou o pódio em terceiro, mesmo depois da parada extra que quase tirou ele da briga por posições de destaque. Fechando o top 10 da corrida, Charles Leclerc terminou em quarto, depois de herdar a posição com a punição sofrida por Hamilton, que fechou em quinto colocado. Isaac Hadjar terminou em sexto, George Russell em sétimo, depois daquela recuperação e tanto vinda lá do fundo do grid, Lawson em oitavo, Nico Hülkenberg em nono e Arvid Lindblad fechando a 10ª posição. Gabriel Bortoleto, depois de toda aquela disputa na parte final, acabou ficando de fora da zona de pontuação por pouco, fechando a corrida na 11ª colocação. Encerrando assim mais uma corrida bem movimentada dessa temporada de 2026, que fecha oficialmente a primeira metade do campeonato com uma vitória inesperada de Lando Norris, um segundo lugar surpreendente de Max Verstappen e uma Ferrari decepcionando bastante, justamente na corrida que precedia a pausa de verão. Antes de você ir, deixa aqui nos comentários o que você achou desse resultado. Você esperava essa vitória de Norris, com Verstappen aparecendo logo em segundo? E o que achou desse desempenho decepcionante da Ferrari em Hungaroring, justamente na corrida que fecha essa primeira parte do campeonato? A gente sempre lê e responde os comentários de vocês por aqui. E se você curtiu esse vídeo e quer continuar acompanhando de perto tudo o que acontece na Fórmula 1 durante as férias de verão, já sabe, se inscreve aqui no Grid Aberto F1 e ativa o sininho de notificações, porque a gente segue trazendo as últimas novidades sempre em primeira mão para você.